Senhoras e senhores, João Vitor aqui novamente, hoje na disciplina de Análise de Projetos Sistemas 2, onde vou apresentar para vocês um padrão de projetos, que é o Adapter. Aqui nós teremos sua introdução, a problemática, a solução, uma analogia ao mundo real e a sua implementação. Bem, o Adapter é um padrão de projeto estrutural que permite a objetos com interfaces compatíveis colaborarem entre si. Como sua problemática, temos aqui uma situação onde você pode imaginar que está criando uma aplicação de monitoramento do mercado da ação da Bolsa. Essa aplicação baixa os dados das ações de múltiplas fontes de formato XML e então mostra gráficos e diagramas maneiros para o usuário. Em algum ponto, você decide melhorar a aplicação ao integrar uma biblioteca de análise de terceiros. Mas aqui está a pegadinha. A biblioteca só trabalha com dados em formato JSON. Você poderia mudar a biblioteca para que ela funcione em XML. Contudo, isso pode quebrar algum código existente que depende da biblioteca. E pior, você pode não ter acesso ao código-fonte da biblioteca para começo de conversa, fazendo dessa abordagem uma tarefa impossível. Analisando essa problemática, aqui temos um grande problema, pois a nossa classe central ela só lê XML e a biblioteca que estamos inserindo ela é JSON. A solução para isso, a gente pode criar um adaptador. Ele é um objeto especial que converte a interface de um objeto para que outro objeto possa entendê-lo. Para resolver o dilema dos formatos incompatíveis, podemos criar adaptador XML para JSON para cada classe da biblioteca de análise que o nosso código trabalha diretamente. Ficaria mais ou menos assim. Nós só ajustamos o código para comunicar-se com a biblioteca através desse adaptador. Quando um adaptador recebe uma chamada, ele traduz os dados entrantes XML em uma estrutura JSON e passa a chamada para os métodos apropriados de um objeto da análise encoberto. Ou seja, nós receberíamos a XML na nossa classe centrais, passaria por esse adaptador de XML para JSON e assim ia para a biblioteca de análise. Fazendo uma analogia ao mundo real, vou citar um exemplo para vocês de viagem. Quando você viaja do Brasil para a Europa pela primeira vez, você pode ter uma pequena surpresa quando tenta carregar seu laptop. O plug e os padrões de tomada são diferentes em diferentes países. É por isso que seu plug do Brasil não vai caber em uma tomada da Alemanha. O problema pode ser resolvido usando um adaptador de tomada que tem um estilo de tomada brasileira e um plug no estilo europeu. Aqui um exemplo em imagem. A primeira vez que a gente viaja, leva o plug sem estar preparado e aqui um adaptador, que é basicamente o que nosso padrão de projeto faz. A implementação, eu trouxe um exemplo para vocês de pinos quadrados em orifícios redondos. É um exemplo simples que mostra como o adaptador pode fazer esses objetos incompatíveis funcionarem juntos. E aqui temos o nosso código. Aqui nós temos a classe de buraco redondo, que ela vai ter um raio, né? E esses buracos redondos são totalmente compatíveis com pinos redondos. Aqui é a nossa classe de pino redondo, que também é compatível com buracos redondos, também possui um raio. Aqui é o nosso pino quadrado, que seria a nossa problemática, que ele não é compatível com um buraco redondo. Ele foi implementado por uma equipe de desenvolvimento anterior, mas a gente tem que integrar ele ao nosso sistema. Como a gente poderia fazer isso? Era fazendo esse adaptador. Aqui a diferença do pino quadrado para o pino redondo e o buraco redondo é porque ele não vai possuir um rádio, e sim um tamanho. E aqui é só um método para calcular a área desse quadrado. Aqui nós temos o nosso adaptador, que vai permitir encaixar pinos quadrados em orifícios redondos. Aqui o nosso método ele calcula o raio de um círculo mínimo, que pode caber nesse nosso pino. E aqui nós temos a classe de demonstração. Eu instanciei os objetos do tipo buraco, né, pino redondo e dois tipos de quadrados. Aqui, como podemos ver, os redondos se encaixam perfeitamente, sem surpresas. Eu tenho um pino redondo de tamanho 5, de raio 5, e um buraco redondo de raio 5. E esse pino ele cabe perfeitamente no buraco. Aqui eu tenho dois quadrados, um quadrado pequeno de tamanho 2 e um quadrado largo de tamanho 20. E aqui eu utilizei a classe adapter para tentar resolver o problema. Porém, o pino quadrado menor,
ele se adapta e encaixa no buraco redondo, que tem raio 5, né? No caso, ele tem 2 de área. Porém, esse nosso pino maior, ele não se encaixa no nosso orifício redondo, que tem raio 5. Vou executar o código para vocês verem. Aqui, como vocês podem ver, esse pino redondo ele cabe no buraco redondo de raio 5. O pino quadrado de tamanho 2, ele se adapta e encaixa no buraco redondo de raio 5. Porém, o pino quadrado de tamanho 20 não se encaixa no orifício redondo de raio 5. É isso, espero que tenham gostado e até a próxima.